bem? Tudo bem? Tudo na paz, Flávio? Tudo. Seja bem-vindo aí. Na medida do impossível. Na medida do Dessa impossível, né? quarentena e de tudo que está ocorrendo na sociedade, no nosso país. Mas quarentenado, bem, e com saúde, família, tudo bem. Que bom, que bom. Estou explicando aqui para o pessoal, Flávio, o projeto aqui das lives e simpósios que nós temos realizado, que trabalha exatamente com essa possibilidade de discussões que são feitas na academia, serem popularizadas. E temos gravado todas essas nossas conversas, já recebemos muita gente bacana, e agora recebemos você também, que é uma pessoa tão especial, pesquisador, e tão envolvido com as temáticas vinculadas à igreja e ao mundo, à igreja e à sociedade, fé e direitos humanos, e etc. Então, eu tenho aqui orientado o pessoal a inclusive entrar no nosso canal lá do YouTube, que as reflexões estão todas lá. Além disso, no nosso site tem uma série de cursos que nós estamos aí disponibilizando. Então, Flávio, seja bem-vindo e que você tenha aí, que nós tenhamos um momento frutífero de diálogo sobre esse tema tão importante. Obrigado pelo convite, Kenny. Muito importante, eu acho que esse momento que a gente está em isolamento social, né, a gente ter a possibilidade de conversar, de continuar, né? Obviamente que a Faculdade Unida tem promovido vários encontros, vários simpósios, vários eventos muito importantes para a discussão teológica, e fazer isso durante esse tempo de isolamento, poder a gente se encontrar e conversar sobre temas que são importantíssimos, né, para a nossa agenda eclesial, social, política, pensar esse tempo que a gente vive, né? Então, é um privilégio, né, estar aqui nesse espaço da Unida, e obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa bem interessante aí. Ótimo. Esse tempo curto, né? Mas seja proveitoso para todo mundo. A live, o Instagram nos corta aí com 1 hora, né, cara? É um tempo que ele costuma dar, mas dá para a gente conversar com calma e trabalhar os temas aqui tranquilamente. Bom, eu quero começar apresentando o Flávio. O Flávio, ele é antropólogo, não é? Tem pós-doutorado pela Universidade de Montreal, no Quebec. Ele é ativista de direitos humanos e editor da revista Novos Diálogos, né? Que produz uma série de conteúdos que pensam a fé, pensam a prática da fé no mundo, a relação da política e a tradição teológica, etc. Ele foi idealizador do festival Reimaginar, que aconteceu em 2016 em Brasília, 2017 online e 2018 no Rio de Janeiro, e organizou com o Clemir uma coletânea de reflexões que tem como título Reimaginar a Igreja no Brasil, 40 vozes evangélicas. E são uma série de ensaios. Inclusive, esse livro foi lançado na Faculdade Unida em 2019, não foi isso? 2018. Sim, foi. Foi lançado lá na Faculdade Unida. E é um texto que é composto por várias reflexões importantes sobre esse jeito de pensar a igreja, né? Como pensar a igreja, imaginar enquanto criação e proposta de ser igreja no mundo, né? E foi publicado pela editora Novos Diálogos. E ele faz parte da coordenação nacional do Evangélicos pela Diversidade e é secretário executivo da Aliança de Batistas do Brasil, que é também um espaço muito interessante, que tem uma preocupação profunda com a discussão em relação aos direitos humanos, levando em consideração a tradição batista, né? Levando em consideração uma tradição que talvez no Brasil tenha perdido um pouco o seu horizonte, né? O horizonte fundamental das liberdades, da pluralidade, dos direitos, e etc. Bom, eu vi que você conversou ontem, essa semana, né, com Raimundo César, que foi um dos precursores da Aliança de Batistas. Né? Exatamente. Fundadores. Exatamente. E ele estava falando um pouquinho da sua experiência pastoral e da relação da experiência pastoral com essa tradição batista mais arejada, né? Considerada progressista, no sentido de pensar a relação da fé com o mundo
numa perspectiva menos conservadora, menos fundamentalista e etc. Bom, Flávio, vamos começar? Eu acho assim, falar em reimaginar o Evangelho, e aí nós temos, daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de imaginação, né? Imaginação, ficção, utopia, enfrentamento de uma realidade dada, etc. Primeiro a gente precisa pensar um pouquinho o que é Evangelho e o que é igreja, não é? Que são dois conceitos gigantescos, mas que, de certa forma, ter uma noção mínima do que significam esses dois termos nos ajudam a pensar, inclusive, a ação da igreja no Brasil. Não é? Evangelho enquanto proclamação de uma boa nova, transformadora, libertadora, a partir da figura de um Cristo que encarna e revela a Deus, mas revela a Deus num projeto de transformação, num projeto de defesa de direitos, num projeto de salvação que não tem simplesmente uma relação com a salvação da alma, como a gente gosta às vezes de focar. Não é negar isso também, como se esses valores não tenham seu lugar. Tem. O problema é quando a ideia do lá nos faz perder os compromissos do aqui, não é? Eu acho que olhar para lá não é o problema. Olhar para lá, para o outro mundo, para além vida, só se torna um problema quando ele ofusca os nossos olhos para vermos de maneira concreta uma realidade contra a qual o próprio Jesus se posicionou. E a igreja, de alguma maneira, tem o papel de estar encarnando isso, né? De estar sinalizando, tornando isso possível às pessoas. Então, eu acho que, Flávio, a gente poderia, nesse momento inicial, de conversar um pouquinho sobre esses dois conceitos, evangelho e igreja, e o quanto isso deve servir de óculos para pensarmos a igreja brasileira hoje. Perfeito. Eu acho que você introduziu muito bem, né, o que para mim também é o significado de evangelho e de igreja, né? São termos polissêmicos que têm sido abraçados por diferentes tradições, né? Diferentes tradições cristãs, têm significados diversos, né? Mas eu gosto de pensar, bom, tem um significado que se impôs, vamos dizer assim, na história mais recente do cristianismo, que é uma compreensão de evangelho, especialmente do evangelho, e a igreja acaba se tornando consequência disso, né? Que é a partir de uma leitura doutrinária da Bíblia, uma partir doutrinária do evangelho. O que significa o evangelho? Anunciar o evangelho significaria para essa tradição que acabou se impondo, né? Que não é exclusiva, não é única, bom, na história do último século a gente tem outras tradições importantes, mas essa, do ponto de vista da projeção social, né, das consequências para as dinâmicas sociais e políticas no mundo, essa visão, que é uma visão que coloca a doutrina, né, o anúncio de um conjunto de ideias e de doutrinas, de crenças, como sendo o evangelho, ou seja, anunciar o evangelho significa anunciar isso, no meu ponto de vista, ela não representa o que de melhor é a tradição cristã. Agora está melhor? Eu ia até falar sobre isso com você agora. Talvez, se você usar direto do celular sem eu até falei para usar, né? Mas é provável ou o teu áudio ou o teu fone está com um probleminha ou ele está baixo. Se ele tiver baixo, você dá uma aumentada no volume dele. E agora, está melhor? Melhorou ou não? Melhorou? Está no mesmo volume. Para mim está no mesmo volume. Mesmo volume. Então deixa eu tirar então essa... Então, e agora? Agora ficou mais alto. Ficou melhor? Ficou melhor. Para mim está mais alto. Talvez pro amigo que indicou aí o volume tenha ficado melhor também. Tá. Então, assim, eu gosto da ideia... Então, essa ideia de evangelho como doutrina, como crença, que ficou conhecido como ortodoxia, né, como esse aspecto da fé que tem uma preocupação excessiva com esse conjunto, um conjunto fechado de doutrinas e de crenças,
né, que obviamente traduz numa teologia também específica, numa proposta teológica específica, eu acho que é muito danosa para o evangelho, para a presença da igreja na sociedade. Então, eu gosto de pensar tanto o evangelho quanto a igreja a partir da prática, da ortopraxis, né? Foi essa tradição, acho que me formou assim, de maneira mais acabada, assim, mais influente. Claro, eu tive contato, obviamente, com essa tradição, talvez todos nós, muitos de nós, né? Especialmente de uma geração da década de 80, eu cresci na década de 80, 90, então era basicamente, tanto no protestantismo histórico quanto no pentecostalismo, era bem predominante, e ainda continua sendo, de uma certa maneira, né? Continua sendo, mas fui desenvolvendo a minha fé a partir dessa ideia de ortopraxis, né? de prática. Ou seja, o evangelho é uma prática, né? Mais do que uma crença, uma fé que se expressa em um discurso, ou se expressa, né, numa síntese teológica, doutrinária, ela é uma prática, né? Então, e é isso que a gente vê, no meu ponto de vista, nos evangelhos. Eu acho que essa é uma tradição latino-americana também, né, que enfatiza a vida, enfatiza a realidade, enfatiza o encontro com a realidade, né? E o evangelho como resposta à realidade e à vida. Então, acho que, para mim, então, assim, essa ideia de praxis, de prática, ela é muito importante na minha concepção de evangelho e também de igreja. A igreja, para mim, é uma comunidade de prática. E ela vai além, obviamente, da comunidade local ou da comunidade que se expressa através de uma instituição como uma denominação. Faço parte da Aliança de Batistas do Brasil, mas eu entendo a minha prática eclesial, pastoral, muito além da Aliança de Batistas, ou mesmo da igreja local. Ou seja, eu tenho uma trajetória da minha vida inteira, eu venho de uma família batista, né, de berço, então eu cresci no meio evangélico, enfim, experimentando outras expressões, inclusive pentecostais, de organização eclesial, mas entendo que a igreja ela é uma comunidade de prática, é uma comunidade de prática ela que vai além do exclusivamente o que a gente entende como igreja local, né, ou como denominação, né, como uma identidade, com uma visão mais denominacional. Então, assim, é assim que eu entendo a evangelho e igreja. Show. Quer dizer, o evangelho, para além de ser... A gente tem a coisa de evangelizar. Aí você tem se você tem a figura do evangelho como um conjunto de afirmações doutrinárias, logo a pessoa pode imaginar. Então, evangelizar seria levar as pessoas a aceitarem esse conjunto de conceitos que eu chamei de evangelho. Esse tipo de leitura bíblica também é reducionista demais, porque você torna o texto bíblico quase um fetiche para realimentar esse conjunto. Não que você ter expressões mínimas e conceituais para identificação de um sistema teológico, um sistema religioso, não tem problema nenhum. O problema é quando você acha que evangelho é isso. Quer dizer, então, o que seria evangelizar, né? Seria exatamente tornar as pessoas parte desse conjunto de verdades que eu tenho. Porque, seja, quer dizer, é quase que um sentar numa escola, ó, tem essas afirmações. Aí você vai. Aí toda a prática da igreja vai se você tem esse horizonte de evangelho, toda a prática da igreja vai se tornar isso. Quer dizer, exatamente. Eu vou discipular. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou sentar com o pessoal aqui e vou colocar uma série de afirmações doutrinárias que essa pessoa precisa agora decorar. E se não estiver doutrinariamente bem adequado a isso, é porque ainda não conhece o evangelho. Quer dizer, algo que Jesus nunca se preocupou. Se você olha a figura de Jesus, ele está mais preocupado nisso que você disse, ortopraxia, né? Numa caminhada diante dos dilemas da vida. A salvação não seria, então, simplesmente tirar o cara para o céu. A salvação seria, na vida, torná-lo mais próximo deste projeto de ser humano que Deus tem. Então, exatamente. Então, o que seria a igreja? A igreja seria exatamente isso. Esse conjunto de pessoas que podem sim se reunir debaixo de uma instituição ou não, e que torna no mundo mais possível esse projeto de ser humano que Deus encarnou em Jesus Cristo.
Exatamente. Ou seja, é uma caminhada conjunta, né? Então, assim, eu acho que o segmento, Jesus convida ao segmento, ao discipulado, ao aprendizado e à expressão desse evangelho, que é um projeto de vida, um projeto de reino, né? De reino de Deus, um projeto de governo de Deus, um projeto de caminhada coletiva, de transformação individual e coletiva. Então, assim, essa ideia de que a igreja, nesse sentido, não está limitada nem pelas quatro paredes, obviamente, nem pelas fórmulas doutrinárias, né? Mas é uma expressão do caráter de Jesus ou de Deus, como a gente queira. E isso torna, eu acho que, uma influência, o impacto, né, da fé, dessa humanização que você falou, né? Esse projeto de humanidade muito mais coerente, muito mais profundo, né? E muito mais transformador. Exatamente. Quer dizer, então, até a própria expressão, boas novas. O que é uma boa notícia? Pô, nós estamos no Brasil. O que é uma boa notícia para um país que tem altíssimo índice de violência contra a mulher? O que é uma boa notícia para um país que tem altíssimo índice de violência e extermínio da juventude negra? Quer dizer, 80% dos jovens de 15 a 25 anos que morrem são negros. Quer dizer, isso não é uma coisa, não é um dado periférico. É quase que, né? É um projeto de extermínio. O que é uma boa notícia para um país em que a orientação sexual do sujeito é causa para sua morte e violência, né? Quer dizer, o evangelho então se torna essa presença de uma boa notícia que na época de Jesus tinha os seus grupos, não é? Uma série de grupos que parece que lá o sistema religioso do seu tempo não tinha uma boa nova para esses outros, para os grupos que não se enquadravam, né? Doutrinariamente. Não, exatamente, e não faz sentido nessa perspectiva que a gente considere que ampliar o reino de Deus, né, ampliar o evangelho, a mensagem do evangelho alcança as pessoas e a sociedade na medida em que as pessoas se denominam evangélicas porque elas estão aderindo a um conjunto de crenças, né? Que é um pouco hoje o que a gente vê. Essas pessoas se consideram evangélicas porque elas participam de uma comunidade que se diz evangélica e ela adere mais ou menos, né? Porque nem sempre essa pessoa está consciente do que significa ser um assembleiano ou um batista, um presbiteriano, ou seja, do conjunto de crenças e doutrinas que essas comunidades expressam através dos seus suas fórmulas de fé. Então, isso não significa a expansão do evangelho, significa que você tem uma comunidade, uma identidade que vai se expandindo, vai crescendo. Não quer dizer que os valores do evangelho, né, que o caráter de Jesus e do reino de Deus vai se tornando vivenciado, né, experienciado na sociedade, né, e também individualmente, claro, mas pensando nos impactos, nos efeitos que isso tem, como a gente já falou aqui. Então, acho muito importante que a gente, quando a gente fala de reimaginação, eu estou muito pensando nisso, que a gente precisa abandonar esse paradigma, né, que se tornou um paradigma hegemônico, majoritário, né, abraçado. E muitas vezes eu acho que até pessoas que têm uma outra imaginação teológica ou eclesiástica, pastoral, se vê refém dessa lógica, né? Porque é uma lógica que ela é totalizante, ou seja, e quanto mais você se envolve com a igreja, mais você em diferentes aspectos, né? Sejam aspectos um aspecto mais organizacional, né? Pertencendo de diferentes maneiras, servindo a comunidade ali, aquela comunidade fechada, seja nas expressões hoje que são vigentes, expressões que sejam políticas, sejam midiáticas, sejam mercadológicas, enfim, você se vê enredado nesse projeto, que é um projeto que é anti-evangelho, na verdade, anti-reino de Deus, né? E, enfim, é muito preocupante. E aí as pessoas, claro,
essa igreja que é refém, né, dessa perspectiva de uma ortodoxia, né, que se construiu a partir de certos dogmas e certas práticas rituais e eclesiais, né, ela é extremamente complicada, né, para a expressão do evangelho, ou seja, ela obstaculiza, né, ela impede que o evangelho seja realizado, né? Porque, na verdade, você acaba confundindo uma instituição e suas formas com o próprio conteúdo, né? E essa coisa do conteúdo da forma também é complicado. Porque o evangelho é conteúdo e é forma. Então, quer dizer, se essa forma também, de alguma maneira, for tão outra que negue o conteúdo, ela precisa de uma reimaginação, como nós vamos falar aqui. Então, e assim, a gente está sempre pensando em como lidar com isso, né? É sempre difícil lidar com isso, porque essa dinâmica, como eu falei, ela pode nos envolver de uma maneira que a gente participa disso e reforça isso, né? Reforça essa lógica e essa dinâmica. Então, acho que uma das grandes discussões, né? Como que a gente lida com essas institucionalidades, com essas identidades, com essas formas, porque a gente está sempre se perguntando, né? Eu ainda sou evangélico, né? Dado a igreja, dado a concepção de evangelho que está aí, eu ainda posso me dizer, eu ainda participo de uma igreja. Muita gente, a gente já fala disso há algum tempo no Brasil, desse fenômeno dos desigrejados, né? São pessoas que, né, de um certo momento da vida se afastou da institucionalidade de igreja por vários motivos, mas muito também por conta do engessamento dessas estruturas, né? E aí a gente está sempre nesse dilema, né? Como que a gente, enfim, a gente pode procurar uma identidade mais, defender essa identidade, sei lá, batista, ou presbiteriano, ou metodista, ou pentecostal, tentando voltar às origens, tentando, né, voltar a aspectos dessa tradição que vale a pena resgatar e assumir, né? Mas, enfim, é sempre complicado, né? A gente está realmente num processo muito difícil de lidar com a maneira como a fé evangélica cristã no Brasil, e não só no Brasil, né? Em outros lugares do mundo também, né? Ela tem se expressado. Show. E diante disso, assim, né, Flávio? Quer dizer, aí é esse conceito que vocês usaram no livro, que a gente está aqui, que é o tema que a gente está conversando, diante dessa realidade, porque o conceito de imaginação, ele tem uma relação profunda, por exemplo, com o conceito de ficção. Não é mentira, né? A mentira, a criação aleatória, não. Imaginação tem muito a ver também com esperança. Quer dizer, a esperança é aquela capacidade de percebermos uma outra realidade possível àquela que nos é dada. Quem ficcionaliza, por exemplo, quem trabalha com ficção, o conceito de ficção é transbordar essa realidade que é dada, que parece ser imutável, que parece ser a única possível. Então, todas as grandes transformações, inclusive, todas as grandes mudanças, passam pela capacidade de imaginar, reimaginar, ficcionalizar. Quer dizer, ficcionalizar o mundo é um pouco o que o reino de Deus propõe, né? Jesus olha a realidade de Roma e começa a propor uma série de coisas que não eram tão possíveis no seu contexto, no seu tempo. Então, ele está reimaginando o mundo, ele está reimaginando a capacidade de existir no primeiro século. E aí, ele nos convida a reimaginarmos também. Só que a reimaginação de Jesus não é só um sonho onírico, né? Ele é uma proposta desta imaginação virar gente, virar carne, virar atitude, virar ações à luz dessa reimaginação. Quer dizer, então, há uma relação entre imaginação e esperança. Então, a gente pode, inclusive, Flávio, pensarmos imaginação em diálogo com o reino de Deus, né? A ideia de imaginação e reimaginação com o próprio conceito de reino de Deus. Sim, sem dúvida. Não há, você está certíssimo, né? E para mim, não há fé cristã sem a imaginação. Porque quando a gente está falando de fé, é uma espiritualidade que
que cria e recria novos mundos, né? Novos mundos possíveis. Isso. Né? E impossíveis, né? Então, essa ideia de utopia, né, que você pode também associar essa ideia de esperança, que é você criar novos mundos, criar aquilo que não existe, criar a partir de uma imaginação que inclua, de uma imaginação que seja solidária, enfim, a gente pode falar isso um pouco mais para frente, aprofundar isso, mas a ideia de imaginação e de reimaginação tem a ver com trazer à realidade aquilo que é o projeto de humanidade que você comentou e que está embutido no reino de Deus e no Evangelho de Jesus, nas boas notícias, de um reinado, de um espaço, de uma mesa que caiba a todos, né? De um espaço, de uma mesa que seja justa e que ofereça oportunidades a todos de expansão, de florescimento, de crescimento, de amadurecimento da vida, né? E de fruição da vida, né? Então, a imaginação é exatamente oferecer para nós mesmos e para os outros, né, essa nova realidade que a gente vai construir. Né? Não é uma realidade que cai do céu, mas é uma realidade que a gente constrói. Mas a gente só constrói se a gente imagina, se a gente tem essa capacidade de inventar, de criar, isso, obviamente, a partir do repertório que a gente recebe, né? Jesus está imaginando um novo judaísmo, está imaginando uma nova sociedade no primeiro século, né? No contexto do império, a partir do que ele tem de repertório, que são as leis, que são os profetas, ou seja, que é toda a reflexão que o povo judeu fez, né? E assim adiante, Paulo vai fazer isso em diálogo com a filosofia, né? E com as outras expressões ali no seu tempo, né? De escolas rabínicas e pensamento social que está presente ali. Então, a ideia de reimaginação, eu acho que é uma ideia forte, importante, porque ela diz, a gente precisa imaginar para a nossa realidade. Né? Porque o que Jesus imaginou, o que os apóstolos imaginaram e que outros cristãos imaginaram no seu tempo, foi muito importante para o seu tempo e também tem limitações do seu tempo, né? Porque elas se referem a esse tempo. Eu acho muito interessante, porque a gente gosta de falar de voltar à reforma. Né? A gente sempre, os protestantes e os evangélicos agora virou uma prática, em alguns certos setores, assim, uma prática muito importante, e eu acho realmente importante, de você valorizar a reforma protestante. Esse momento que o protestantismo emerge, né, em oposição a vários processos sociais e ao catolicismo em particular. Mas se é importante que a gente tenha como referência, um repertório que a história nos oferece, ela não é a palavra final, não pode ser a palavra final, não pode ser os 5 solas, né? A gente não pode ter como horizonte da nossa reimaginação moral, política, espiritual, as 5 solas e a prática dos reformadores, porque a gente sabe que elas vêm acompanhadas também de muitas contradições, muitas limitações, porque elas estão vinculadas ao seu tempo e aos processos sociais históricos daquele tempo. Então a gente precisa reimaginar a partir do que a nossa realidade nos interpela, como a sociedade, essa sociedade que é global, que é midiática, que é, né, agora cada vez mais ameaçada por pandemias e processos de ondas conservadoras, de extrema-direita, enfim, essas imaginações políticas que nos afetam, né, afetam o nosso dia a dia. Como que a gente reage, como que a gente reimagina esse evangelho e esse reino que precisa ser de justiça, que precisa ser solidário, que precisa ser de inclusão, que precisa ser, né, de acolhimento a todos. Então, esperança é uma palavra-chave, como você mencionou. Porque, né, a gente só reimagina, cria um novo mundo na medida que a gente entende que é possível, né? Que a gente quer construir esse novo mundo, né? Com aquilo que a gente tem, obviamente, né? Mas sempre tentando superar essas limitações que a gente tem. Você falou algumas coisas, me vieram uma série
coisas assim, porque, primeiro, né, pela tua fala, o conceito de memória ajuda. Por que o conceito de memória ajuda? Porque memória, nas tradições, nas pesquisas sobre memórias, agora, a teoria da memória, por exemplo, do Jan Asma, lá e da Asma, etc., eles vão dizer o seguinte: a memória é um conjunto, um arquivo da humanidade que no momento em que eu as ativo, essas memórias que eu as ativo, então eu narrativizo um novo possível. Quer dizer, então, quando você tem tradição e memória sem imaginação, você corre o risco, inclusive, de diminuir a potência dessa tradição. Então, aí você deixa de ser alguém que tem a memória e se torna um museu. Uhum. E memória e museu são duas coisas diferentes à luz dessas teorias aqui, né? Aí você vira essa tua tradição se torna uma espécie de tradicionalismo infértil. Anacrônico, porque quer sobre o que é nosso, o que pertence a eles. Não é jogar no lixo as memórias, porque ninguém pode fazer isso de maneira honesta. Mas é, na verdade, a capacidade de reimaginar. Reimaginar essas memórias. Reimaginar essas tradições. Por exemplo, Jesus, e você citou Jesus, é isso mesmo, porque quando Jesus ele reimagina a tradição profética, a tradição apocalíptica, e fala da mesa, ele está recriando um mundo possível. Quer dizer, que mundo que ele está recriando? Ele está recriando um mundo em que, por exemplo, a lógica do patronato não tem lugar. Porque na mesa isso se torna inexistente. O sistema do clientelismo que está no seu contexto perde função. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso reativando, reimaginando as memórias mais bonitas da tradição que ele tem. Aí quando Paulo vai falar da Epinon lá, né, em Corinto, ele fala assim, ó, então deixa eu trazer a memória para vocês aqui, o que significa a ceia. E quando ele faz isso, ele ressignifica a ceia. O que ele faz é outra coisa. Se você olha a tradição de Jesus e olha o que Paulo faz outra coisa. E nessa outra coisa, ele reimagina um espaço em que não há mais uma mesa em que os lugares determinam o seu valor. Eu falo assim, ó, vocês estão fazendo isso e, no fundo, vocês estão pecando. Alguns de vocês até morrem por conta disso. Então, avalie isso aí direito. Reimagine melhor esse negócio. E aí, naturalmente, quando a gente tem agora os nossos dilemas, o nosso tempo, esse fetiche quase com pontos fixos da tradição, você acaba atraindo a própria tradição. Quer dizer, alguns, né, dizem piedosos por preservarem a tradição. Eles não estão preservando a tradição. A tradição exige da gente reimaginação. Porque tem gente que talvez que esteja nos acompanhando e pertençam a alguns espaços em que a tradição está ali como lugar comum, etc. O problema não é esse, não. O problema maior é exatamente essa tradição sem a reimaginação. Você citou a reforma, quer dizer, uma reforma morta no passado, que não se transforma, que não dá lugar aos novos dilemas. E isso, no fundo, é uma traição à própria tradição, né? É uma própria tradição. E a gente precisa, eu acho que a importância da tradição é que ela é uma reimaginação do passado, que foi muito importante para que a gente chegasse até aqui. Então, o que a gente precisa é se apropriar criativamente. O Jorge Neri falou isso aqui, né? Se reapropriar criativamente dessa tradição. O que para a gente hoje, essa tradição, o que ela nos ajuda, né? O que ela nos ajuda em termos de narrativa, de discurso, de exemplo, de exemplaridade ética, né? De construção de caminhos, né? Para que a gente possa construir e imaginar o nosso próprio tempo, né? Então, a tradição ela tem que estar em diálogo, ou a gente tem que estar em diálogo com a nossa tradição, mas não para reproduzi-la, né? Mas para reimaginá-la. Exatamente. Mas, assim, fundamentalmente, Ken, eu acho que muitos movimentos que estão em diálogo com a tradição, mas tentando pensar
esse novo mundo, muitas vezes só reimaginam com a tradição, né? E eu acho que isso também é um equívoco. Eu acho que a tradição ela é um elemento para nos ajudar a reimaginar o presente, mas ela não é o único elemento. Okay. Outros elementos precisam estar colocados, né? Eu acho que isso, a teologia latino-americana também traz isso de maneira muito interessante. Assim, o reino de Deus não está contido na igreja, na prática da igreja, ela está para além da igreja. Exato. Então é importante que a gente olhe para fora dos muros, né, e veja onde que o Espírito também, a Ruá, está agindo, né, e trazendo ventos, soprando ventos novos, para que a nossa tradição seja reimaginada nesse diálogo, ou seja, que a realidade nos interpela, mas outras respostas que estão sendo dadas para a realidade também podem nos interpelar. Então, nós não somos os portadores exclusivos, no meu entender, nós não somos os portadores exclusivos do novo. Mas o novo vem pelo Espírito, né? Vem por Ruá. Ruá é quem sopra o novo no mundo. É ela que recria o mundo. E ela recria como ela quer realizar. Não está contida exclusivamente nas nossas tradições eclesiais. Ela está para além. Então, a gente precisa estar em diálogo com essas outras formas e expressões de recriação da sociedade, da comunidade humana, do planeta Terra. E porque muitas vezes as nossas formas de imaginação elas são muito aquém do que a realidade está exigindo, do que o mundo e do que o momento, né, do que esse espaço-tempo, né, tá exigindo de nós. Então é importante que a gente também esteja atento para olhar para essas outras dinâmicas que estão fora do espaço. E aí estou falando das artes, estou falando dos movimentos sociais, estou falando da ciência, estou falando da política, né? Enfim, estou falando de forças, de atores e de agências que estão para além do espaço eclesial, né? E a gente pode aprender, porque no fundo, se a gente olhar para a história da igreja, a gente vai ver isso acontecendo, né? Repetidamente. Não que a igreja ela não seja protagonista e vanguarda muitas vezes, porque ela foi tanto protagonista quanto vanguarda em muitos temas, mas às vezes não. Às vezes a igreja está muito aquém do que o momento exige e a sociedade, forças na sociedade, agências na sociedade são vanguarda e a igreja segue essa vanguarda. Ou seja, ela aprende com esse processo novo que está acontecendo e ela se transforma a partir desse processo novo. Então é uma relação circular, né? Dialética. Circular, dialética. A gente viu, por exemplo, na década de 50, muito a ideia de igreja e sociedade, né? O Conselho Mundial de Igrejas produziu congressos, conferências sobre isso. O próprio Brasil, no Brasil, Richard Shaw e Valdo César e outros irmãos e irmãs criaram um espaço de diálogo, igreja e sociedade, para pensar a sociedade brasileira. Chegou um momento que o Valdo César, por exemplo, chamou a atenção para a ideia de que não era igreja e sociedade, era sociedade e igreja. Ou seja, um pouco a inversão disso, né? De que a igreja precisa olhar um pouco para fora e aprender com a sociedade. Ou seja, a ideia de que é muito fácil que a igreja se ingesse nas suas tradições. Então é sempre importante, né, estar olhando o novo. E isso é um problema seríssimo da nossa formação. Eu digo da nossa formação, não só a formação bíblica, né? Mas formação teológica para lideranças, né? Porque, aí pensando um pouco na Unida, né, como esse espaço de formação teológica, né? Muitas vezes a gente não está antenado com o pensamento social, né? Que está sendo discutido, né, no momento, assim, no nosso tempo, né? E a gente às vezes, enfim, eu já vi coisas assim absurdas. Você também provavelmente já viu coisas assim absurdas, né? De formação, por exemplo, formação missionária com categorias antropológicas da década de 50. Eu estou falando em 2000, né? Olhar para material de centro de missões e olhar assim e dizer, pô, isso aqui é ensinado, isso aqui é antropologia que é ensinada para os missionários, uma antropologia da década de 50, uma antropologia funcionalista. Ou seja,
é muito complicado quando a gente não ouve, né, essas novas vozes, né, essas novas reflexões para pensar como a gente reimagina para o nosso tempo, né? Então, é muito importante, acho que isso também. Perfeito. Então, quer dizer, para além de proclamar o reino, nós temos que hermeneuticamente percebê-lo surgindo. Reimaginar, então, de alguma forma, é um ato hermenêutico, é um ato de interpretação. Quer dizer, e quando você elimina as tramas da história, a cultura, a arte, as expressões múltiplas, você perde a oportunidade de ver o reino se dando também. Eu acho que na América Latina isso ficou muito claro, né? Até mesmo em umas perspectivas um pouco mais conservadoras, se percebeu que este reino ele não pode nunca ser confundido com a igreja, né? Se ele fizer isso, ele morre. Porque imagina se fosse. Quer dizer, e ele olha para o mundo, para as expressões do mundo, da vida, dos diversos movimentos possíveis, a possibilidade, inclusive, né, para ser redundante, a possibilidade desse reino estar acontecendo. Quer dizer, você sinaliza que ele está aqui porque você o interpreta, você o percebe, e o percebe nos espaços, especialmente nos espaços para além da igreja enquanto instituição. Então, a igreja, antes de ser a detentora do reino, ela acaba se tornando agora uma coparticipante da percepção deste reino, né? E aí a cultura se torna a possibilidade de ouvir a voz do reino também. Isso é tão assim, me parece tão óbvio, porque quando você acessa a poesia, quando você lê literatura, se pensando só num corte da cultura, né? Quando você identifica alguns movimentos sociais em que o valor da vida, em que a importância transcendental da vida, não é? É colocada até as últimas consequências, pessoas se doando como mártires pela causa da vida, pela causa da transformação, pela causa do bem, pela causa do justo. E você olha a tradição bíblica, você olha os profetas, você olha Jesus. Como você pode olhar para isso e ignorar como uma presença da divindade no mundo, como o sopro desse pneuma, né? Desse vento, desse ruar que você citou? Quer dizer, seria diminuir demais Deus, seria transformar Deus e sua ação numa coisinha fechada, um conjunto de verdades que eu enclausuro na minha comunidade de fé, vamos dizer. E é muito sintomático, Kenner, da maneira como a gente lida com essa imaginação, né, e esse diálogo, quando a gente, por exemplo, fala de Deus como uma mulher negra, ou de Deus como uma pessoa trans, e as pessoas reagem de uma forma muito violenta, de uma forma, né, muito... uma reação, a meu ver, que é exacerbada porque por isso que a gente tem conversado, né, de uma imaginação muito pobre, né, muito atrelada a essas tradições, sem entender que é importante que atualizar essas imagens que a gente tem, seja do Evangelho, seja de Jesus, seja de Deus, seja do que a Bíblia significa, enfim, para que a gente possa responder ao nosso tempo. Então, menos que uma declaração doutrinária de fé, dizer que Deus é uma mulher negra, é um ato de imaginação teológica e política, né? E moral, no sentido de dizer, olha, Deus se importa com esse outro, com essa outra, né? No rosto das mulheres negras, como você lembrou, né? Da violência, ou enfim, de outras situações que atingem a vida das pessoas mais vulneráveis, né, do que a gente chama de minoria, mas, enfim, é importante a gente estar aberto a essa imaginação que possa incluir, que possa ser uma imaginação que inclua, que seja empática, que fale, que comunique com essa nossa realidade, que é uma realidade que se expressa de diferentes maneiras, né, em diferentes lutas, em diferentes
processos sociais de inclusão e de acolhimento, né, do outro e da outra. Agora, vou te falar uma coisa. Eu não entendo por que, algumas vezes, esse tipo de fala sobre Deus incomoda tanto. Uma razão muito simples. Quando você olha a própria tradição bíblica, a tradição bíblica, ela pensa Deus e ela imagina Deus com as categorias e as memórias e a linguagem que lhes são possíveis. Você olha, vamos pensar um livro aqui que é mais imaginativo, né? Citando até uma expressão do John Collins, imaginação apocalíptica. Quando você olha o Apocalipse de João, você percebe ali exatamente João imaginando e construindo a estrutura de Deus a partir, inclusive, dos seus dilemas, dos martírios. Jesus é o cordeiro imolado que abre os 7 selos, porque ele está preocupado com os mártires que no capítulo 6 também são imolados. Então, quer dizer, João está fazendo isso. João está olhando Jesus da tradição que ele recebe como aquele cordeiro que é imolado, como os mártires são imolados e clamam por justiça. Por que hoje, quando alguém aparece dizendo que Jesus ele é esse que é sacrificado como os pobres são sacrificados, como as mulheres são sacrificadas, coloca o rosto de Deus como o rosto de um negro, ou o rosto de Deus como o rosto de uma mulher, ou o rosto de Deus como o rosto de alguém que morre por sua condição ou coisa desse tipo. Como a Mangueira fez, né? Hã? Como a Mangueira, a escola de samba Mangueira fez. Por que cria tanta crise? O problema não está em Deus, eu acho. Na figura de Deus ou proteger Deus. O problema está na nossa pouca sensibilidade com esses grupos. Porque, por sermos tão insensíveis a esse tipo de realidade, para nós é melhor parar um pouquinho para tentar entender a imaginação do que já chegar desqualificando e tratando como não tradicionalmente adequado. Quer dizer, imaginar Deus a partir dos dilemas da vida é resgatar essas memórias, como os textos bíblicos fizeram com as memórias que lhes precederam. Então, isso é fazer teologia, isso é pensar teologia, isso é reimaginar a fé, isso é tornar a fé possível para quem vive hoje. Qual a razão da fé hoje? Se é simplesmente reproduzir ipsis literis o mundo do primeiro século, então o evangelho não tem nada a dizer para o pessoal hoje. Nada. E uma coisa importante, né? A reimaginação de Jesus, dos primeiros discípulos que responderam a Jesus, ao convite de Jesus. O Roger apareceu aqui. Cadê o Roger? Foi uma reimaginação das margens, ou seja, que não é uma reimaginação do centro, né? No centro religioso, político. É isso aí. Né? É uma reimaginação das margens. Então, assim, é muito importante que a gente também fique consciente dessa ideia de que, primeiro, a reimaginação ela não vai ser feita a partir do centro. Né? O centro está muito preocupado com o poder, manutenção do poder, né? Nas relações de poder. Então, é importante a gente olhar para as margens. Quem quer reimaginar, né, precisa olhar para as margens, tanto para as margens da sociedade, mas também para as margens da sua própria fé. Então, né, não existe possibilidade da gente pensar uma reimaginação do Evangelho e da Igreja brasileira sem a gente olhar para essas margens. Porque isso é Sim? Porque você acaba respondendo aqui o que o Jonathan está dizendo, perguntando. Quer dizer, nessa polarização, não corremos o risco de abraçar causas antibíblicas só para combater o conservadorismo? Claro, nem toda reimaginação também presta. Obviamente. Quer dizer, nós estamos vivendo aí esse pessoal que estão querendo recontar a história, coisas óbvias da história, querendo reimaginar numa perspectiva extremamente injusta e violenta? Sim. Então, como fazer para não cairmos neste erro? Primeiro, reimaginar sempre em diálogo. A comunidade é importante nesse sentido, né? E reimaginar a partir das pessoas, dos corpos, das vidas e desses textos que estão nos apontando para as margens. Aí você tem um claustro mínimo para que essa reimaginação também não caia
num processo contrário de produção de violências, etc. Claro. Não, é importante a gente discernir qual é o espírito do Evangelho, o que que anima, o que que impulsiona o Evangelho, o que que impulsiona o movimento o que que impulsionou o movimento de Jesus, o que impulsionou Jesus a reimaginar o seu tempo. O que impulsionou foram os valores, os valores que ele identificou nessa tradição, a tradição bíblica, que eram valores de humanização, de criar uma humanidade que seja inclusiva, que seja uma comunidade que pratique a justiça, uma comunidade que seja se reconcilie consigo mesma, né, e que busque superar as suas diferenças, não abafando suas diferenças, mas criando equidade. Então, essa imaginação que está lá nos profetas, que está no Primeiro Testamento, mas está reconfigurado no Segundo Testamento, ela que é o referencial, né, das nossas práticas e da nossa reimaginação, né? Você está corretíssimo, não é qualquer reimaginação, né? E também não é para atender qualquer movimento ou expressão, mas é uma reimaginação que ajuda a criar esse novo mundo que é um mundo onde todos possam estar, um mundo onde possa haver equidade, um mundo onde todos possam estar à mesa e sejam considerados dignos de estar ali, porque são dignos, porque são todos criados, e que respeite a criação. Enfim, é um mundo que a gente identifica claramente nas escrituras. Que mundo é esse, né? E a gente precisa, então, reimaginar a partir desse referencial, né? Então, quando a gente identifica que há um outro referencial que não é evangelho, por isso, né, Jesus fala importante discernir os espíritos, Paulo fala que é importante discernir os espíritos, né, se é o espírito de Cristo ou o espírito do anticristo. A Bíblia está lidando com essas dualidades porque isso está presente também ali. Mas a gente precisa identificar quais são as forças hoje que representam o anti-evangelho, né, que não apontam para a humanização, mas apontam para a morte, que aponta para a vida. Então é nessa trilha, nessa cena que a gente precisa reimaginar o futuro, né, reimaginar uma sociedade que aponte para a vida, que aponte para as forças de igualdade, de justiça, de reconciliação, de paz, enfim. Não acho muito difícil fazer isso, mas a gente tem muitos recursos para, se a gente precisar, para fazer análise, né? A sociedade está... esse momento que a gente vive é um momento de ebulição, né? de crise de saúde sanitária, crise política, crise econômica, mas é possível discernir os espíritos. Né? É possível, né? Como você falou, no diálogo na comunidade, no diálogo com essas tradições, com a tradição de Jesus, com a tradição de outros movimentos históricos, cristãos e não cristãos, e com as forças que estão atuando no nosso tempo. Né? Olhar para elas claro, nenhuma dessas forças, nenhuma dessas narrativas, desses discursos, dessas experiências, elas totalizam aquilo que a gente precisa abraçar, né, o que a gente precisa abraçar para poder reimaginar esse presente ou esse futuro, né, esse novo presente, né? Mas a gente pode retirar aqui e ali os elementos e ver quais esses elementos estão em diálogo, estão em consonância com esses princípios e essa imaginação primordial, vamos dizer assim, né, do Evangelho, né? E é interessante que, ouvindo isso, parece, mas isso é utópico demais. Mas se nós fôssemos levar em consideração, isso é o projeto do Evangelho que conhecemos desde sempre. O problema é que ele vai se perdendo e ganhando um outro corpo. Somos 33% de evangélicos no Brasil hoje. E isso representa o quê? Representa uma presença de imaginação muito poderosa, né? Uma presença de reimaginação. Se nós estivéssemos dispostos a reimaginar a partir desse paradigma, que é o paradigma que nós estamos aqui propondo. Voltamos, Flávio. Então, quer dizer, como nós estamos falando, quando a gente olha a realidade da igreja brasileira, há uma exigência, né? Uma exigência, talvez, de uma reimaginação. Né? De uma reimaginação
que não seria uma recriação, né? Não seria a destruição do que há como novo éon. O novo éon só vem no novo reino. O que a gente imagina, o que a gente está tentando tratar aqui é um novo jeito de interpretar o lugar da igreja. É um novo jeito de interpretar o papel dessa igreja. E que não é novo, como a gente tem dito. É uma reimaginação a partir de um conjunto de saberes que estão aqui no nosso entorno, nos apontando tantas coisas, e também em diálogo com uma linda história que a tradição cristã tem, que não é só linda também, né? Tem muitos erros, mas tem tanta coisa. Nós temos tantos modelos para reimaginar ou para ressignificar, a começar pela tradição profética, a teologia da criação, a ideia do templo como lugar onde todos se achegam. A glória da segunda casa será maior, diria Milton, né? Porque nessa segunda casa, ela não é construída por uma aristocracia, mas é pelo povo, então o povo tem o que comer. Eu gostava muito quando o Milton fazia essa leitura de Ageu. Ele está reimaginando, inclusive, né? Aí você tem Jesus, aí você tem a tradição protestante, você tem a história dos direitos humanos com a presença dos protestantes, você tem Luther King, você tem os pentecostais entrando em espaços que o Estado não entra, figuras pentecostais na história, como Brazes, que foram amigos do Luther King, você tem Madre Teresa de Calcutá, você tem Gandhi, você tem tanto, você tem aí um arquivo humano para ajudar o cristianismo e a igreja hoje se repensar, se reimaginar e tornar mais possível isso que nós estamos aqui, pelo menos, avaliando como um processo de reimaginação, né? Sim. Não, com certeza, assim, a igreja, a história da igreja, ela tem muitas lições, né? Muitas lições para nos ensinar a respeito de como promover essa reimaginação, né? Em diálogo com a teologia, em diálogo com a leitura e a interpretação bíblica, em diálogo com a prática, né? Prática pastoral, né? E a prática profética, no sentido de desafiar e denunciar o mal, as injustiças, né, nas estruturas, né, enfim, de pensar não apenas uma relação ali familiar, individual, pessoal, no mundo do trabalho, no âmbito da casa, mas também no campo das relações fora da casa, né, nas relações sociais, né, no território, na rua, na comunidade, na polis, na cidade, né? Então existem muitos exemplos, muitas lições, muita memória, né? Muita memória. Muitas dessas memórias são memórias marginalizadas, né? São memórias silenciadas, né? São memórias que são taxadas e categorizadas como memórias heréticas, né? Ou seja, existe uma dificuldade muitas vezes da comunidade, dos crentes, né? Não das lideranças, né? Porque muitas vezes as lideranças têm acesso, né? Porque elas chegam aos espaços de discussão teológica e produção teológica e têm muitas vezes acesso a isso. Muitas vezes não, né? Depender da formação, não. Muitas vezes a pessoa vai descobrir numa outra formação, às vezes no seminário ou na universidade de teologia não encontra essas referências e depois, quando faz um outro curso de história ou das ciências de humanidades, em geral, descobre que existem essas expressões. Mas e as pessoas mais comuns, né, com muito mais dificuldade de descobrir que essas memórias estão na história, estão no nosso repertório, né? E é muito importante que a gente consiga, de alguma maneira, acho que a gente está num momento cada vez mais propício para isso, para oferecer esse tipo de conhecimento, né, de acesso, de narrativa, né? E a gente tem feito isso, acho que muitos de nós temos feito isso, em diferentes momentos, de diferentes maneiras, para dizer, olha, existiu uma outra igreja e existe uma outra igreja na história, em outras partes do mundo, aqui no Brasil, ou seja, não é, enfim, também as memórias que aparecem são sempre relacionadas a essa tradição que a gente falou no início, né? Essa tradição
que valoriza muito as doutrinas, as crenças. Então, às vezes, é uma memória que acessa esses temas, né? E a maneira como as igrejas lidaram, as tradições denominacionais, lidaram com essas disputas, essas discussões, mas no campo das doutrinas e tal, mas perderam de vista o campo das transformações que muitas vezes a fé cristã em interação com a realidade operou no sentido de transformar criando novas realidades, né? Enfim, a gente tem, você mencionou o exemplo do Luther King, eu gosto, enfim, o Luther King é uma grande referência, né? E na minha biblioteca aqui você vai ver só toda uma parte aqui só do Martin Luther King, porque é uma grande referência porque foi uma reimaginação da sociedade americana a partir de uma tradição, a tradição da igreja negra, de uma igreja que foi segregada e que se transformou numa igreja, teve que se transformar numa igreja que valorizava essa relação da negritude com a fé e que, nesse momento da história, na década de 50 e 60, transformou a sociedade americana, transformou realmente, assim, né, de baixo, nas relações mais cotidianas, porque o grande movimento era de dessegregar a sociedade, assim, ainda haja desafios nesse sentido, mas, né, o sentido de dessegregar a escola, de dessegregar a universidade, de dessegregar o ambiente de trabalho, os ambientes públicos, isso teve um impacto enorme sobre a sociedade. Então, um protagonismo de um pastor batista, junto com outros pastores, junto com outros movimentos e grupos, né? Não é exclusivo, foi provavelmente exclusivo do Martin Luther King, mas inclusive muitas mulheres, muitos jovens participam, inclusive pessoas LGBTs participando do movimento, né? Então tem todo um processo que vai se construindo, mas que tem um protagonismo da igreja, muito importante da igreja, especialmente da igreja negra, mas também com participação de pessoas de outras igrejas e outras comunidades religiosas, né? Você olha nas várias manifestações, nos protestos que Martin Luther King e o movimento de civis organizavam, você via na linha de frente rabinos, imãs, padres católicos, você via, era um movimento realmente que unia a sociedade numa transformação, numa reimaginação moral e política da sociedade americana. Então, isso é uma fonte, assim, né? Um repertório, uma memória, uma narrativa, uma prática eclesial, pastoral e política que a gente tem muito a aprender, né? A gente tem muito a aprender, assim como outras práticas e em outros momentos, né? Que foi muito importante, assim. Mas eu estou citando o Martin Luther King porque é muito mais próximo, né, da gente e ele é muito mais conhecido, né? Mas, enfim, Bonhoeffer é uma outra grande figura do século passado, um pouco na mesma época, e que teve uma atuação importantíssima junto com a Igreja Confessante na resistência ao nazismo, na resistência de uma proposta de sociedade totalitária, né? De exclusão de vários segmentos sociais, não só judeus, mas ciganos, né? Homossexuais e outras pessoas étnicas que não eram consideradas dignas de construir aquela sociedade totalitária, então fascista. Então, são exemplos, né, que são possíveis de acessar. Agora, é óbvio que no nosso tempo a gente vai ter que recriar essas formas de ação. A gente tem que reimaginar como a gente chega lá, né? A gente olha para esses exemplos históricos, para esses exemplos éticos, para esses engajamentos, né? E vai transformando a nossa própria maneira de pensar e agir, né? A partir dos repertórios que estão disponíveis para a gente nesse tempo, nesse momento histórico. Exatamente. Quer dizer, e muito mais agora nesse enfrentamento à pandemia e a um discurso de morte, né? Que a pandemia, o problema não é só a pandemia, né? A pandemia é uma questão seríssima, mas a pandemia vem coberta com um discurso de morte, com um discurso meio que medieval, né? De negação da ciência. Quer dizer, nós voltamos para um nível de ser gente, não só ser igreja, pelo menos no Brasil, quase que para o século XII.
né? Se nós já estamos pertinho lá, nós aprofundamos ainda mais para a Idade Média, assim, né? Quer dizer, então, mais do que nunca, hoje, é tempo, a partir dessas memórias todas, e corajosamente dessas ferramentas que nós temos acesso no nosso tempo, que a história nos permite, que as ciências nos dão e que as reflexões sérias nos disponibilizam. Quer dizer, reimaginar essa igreja não só para o enfrentamento da pandemia. Nós aqui no Fórum Evangelho de Justiça, inclusive, a gente tem tentado imaginar e reimaginar essa igreja aqui no nosso espaço. Mas, para além disso, reimaginar a igreja para o para pós-pandemia. Sim. Reimaginar essa igreja para pós-pandemia. Os vacilos e as bestialidades que nós, enquanto igreja, estamos alimentando, reproduzindo e escolhendo nesse período, isso precisa se tornar, de alguma maneira, um instrumento de análise para reimaginarmos essa igreja no Brasil, não só aqui durante, mas no pós-pandemia. E tem muito, vai sobrar conteúdo, primeiro para vergonha, né? Vai sobrar conteúdo discursivo para nos envergonhar, como também vai sobrar conteúdo discursivo para que a gente analise bem, para pensarmos uma reimaginação da igreja nesse período pós-discurso de morte no qual estamos, né? Sim, a gente vai precisar de muito tempo para isso, né? A gente mal estava se recuperando do que aconteceu na década de 60 com o golpe militar e como as igrejas aderiram ao golpe, né? E todo o sistema de morte, tortura, exílio, prisão que tinha acontecido, né? Mal a gente estava tentando fazer essa memória. Hã? Mal sarando essa ferida. Não, enfim, feridas abertas. A gente teve uma Comissão Nacional da Verdade recente, que trouxe muitas revelações e mostrou como as igrejas atuaram, e a gente nem mal conseguia e conseguiu trabalhar essas cicatrizes, essas feridas que estavam, muitas delas abertas, mas muitas cicatrizes, e como lidar com isso, né? E se transformar profundamente para não repetir, e a gente entra num outro processo que nos leva talvez para um lugar até pior, né? Porque eu acho que assim, a igreja, como você falou, em algum momento você disse, né? 30% da população, né? As estruturas que a gente tem hoje, as estruturas que a gente tinha na década de 60 da igreja, né, é uma piada diante das estruturas que a gente tem hoje. Né? Tem igreja que tem canal de televisão. Quem imaginaria concessão pública no Raul Gil, cantores da igreja evangélica sendo homenageados no domingo Sim. à tarde? Igrejas tendo canais de televisão, cara. Não é um programa, é canal. É uma. Sim, disputando com a Globo. Sim. Não, a gente não tinha representatividade política que a gente tem no Congresso, enfim. Então, todos esses aspectos tornam embora a gente não tenha ainda chegado numa gravidade política de pleno autoritarismo, né? A gente não está vivendo isso, a gente não sabe se esse vai ser um movimento futuro, mas que a gente viveu lá e que a gente vive agora, eu acho que agora é muito mais grave por conta das estruturas que a gente tem, né? As estruturas que os evangélicos criaram, né? E detêm, né? A influência sobre o poder, né? A proximidade com o poder, com as estruturas de poder, né? Isso torna tudo muito mais complicado, muito mais complexo, né? A gente vai ter que levar um tempo para enfim, se for possível, né? Desmontar isso, né? E reimaginar uma outra coisa, né? Uma outra igreja. Quer dizer, né? Nós ocupamos espaços demais sem antes termos feito o dever de casa, nos perguntando qual é a imaginação que deveria tomar conta da nossa cabeça enquanto proclamadores, vamos dizer, de um evangelho, né? Nós deram um espaço gigantesco para a imaginação estranha do evangelho. Por isso precisamos reimaginar. Alguém perguntou assim, só os evangélicos? Claro que não. Claro que não são só os evangélicos, os católicos também, mas o fato é que, e é sempre bom dizer assim, que os católicos têm
também muita responsabilidade nisso, né? Às vezes a gente olha só para os evangélicos e esquece dos católicos. Há segmentos do catolicismo que são também fundamentalistas, né? Integralistas e estão causando racistas, exatamente. Homofóbicos e... Mas a gente precisa, como a gente tá na nossa reivindicando o nosso lugar de fala, né? A gente vai... Nós estamos fazendo um recorte, nós estamos falando de dentro, né? Exatamente. Nós estamos falando daqui, de dentro, porque de alguma forma que traga um católico aqui para falar, então, para fazer essa análise, para não ficar achando, para nós não sairmos aqui também como dedo em riste, né? Vocês estão apontando para todo mundo, não, estão falando da gente, ó. Isso aqui somos nós mesmos. Autocrítica. Isso aqui. Estamos falando da nossa casa, aqui, do nosso espaço, do lugar de onde a gente... Todo mundo tem que fazer autocrítica, mas então, autocrítica. Flávio, cara, muito bom. Prazer foi meu, cara. Obrigado aí pelo bate-papo. Agradeço as perguntas, as participações aqui. Nós tentamos conversar, inclusive, considerando algumas coisas que vocês foram falando aqui. Esse vídeo vai ficar salvo com uma edição bacana lá no nosso canal do YouTube. E é isso. Espero que você nos acompanhe, continue com a gente. Flávio, uma palavra final aí para a gente terminando nossa live aí. Eu espero que a gente use muito bem esse tempo, né? Esse tempo de crise, essa crise que a gente está vivendo na sociedade, eu acho que ela pode nos ajudar. Então, assim, minha imaginação é uma imaginação esperançosa, né? Eu espero que a gente aproveite esse tempo para, auxiliado por essas conversas que a gente tem feito, né? Enfim, muitas lives, muitas salas e Zooms, né? de outras ferramentas para a gente conversar. Eu acho que esse momento é o momento da gente realmente conversar. Eu acho que isso pode nos ajudar, né? Claro que a informação demais e a dor demais, a sofrimento demais, mas a partir dessa dor, a partir desse sofrimento, que seja também utilizado para a gente refletir mais, né? E a gente pensar, bom, esse caminho foi o melhor caminho, né, para a igreja, esse foi o melhor caminho, seja, enfim, dependendo de onde você está, né, de onde você se encontra, né, refletir, esse é o melhor caminho para foi o melhor caminho para a minha comunidade de fé, foi o melhor caminho para o seminário da minha igreja, da minha denominação, ou do seminário ou faculdade de teologia onde eu estudo, ou dou aula, enfim, para a empresa que eu trabalho, né, na minha posição, enfim, é um momento da gente refletir e reimaginar um mundo que não seja esse mundo onde a gente negue a ciência, onde as respostas sejam antidemocráticas, né, onde a igreja defenda o governo com jejum, com uma linguagem religiosa, né, enfim, que a gente aprenda a encarnar de fato os valores do Evangelho, desse Evangelho que é a inclusão radical, que é a justiça, que é a solidariedade, né, que é amor. Amém. Que as memórias do reino do Jesus de Nazaré, que andou com gente simples, se preocupou com as extremidades, relembrando as memórias proféticas, sejam os instrumentos para que consigamos reimaginar a igreja, para que saiamos melhores. Porque podemos sair pior desse negócio todo, enquanto igreja, para que saiamos melhores. Melhores, né? Melhores, maiores? Não, melhores. Uhum. Flávio, brigadão. Um grande abraço. Para quem quiser o livro, Reimaginar a Igreja no Brasil... Mostra aí de novo o livro, por favor, Flávio. Deixa eu pegar aqui. Opa, aqui, ó. Então, você pode acessar intersecções.com. Posso deixar o contato aí com o Kenner e na live também. Isso faz pode ser acessado. Inclusive, para ser mais dinâmico, né? Porque você aqui vai pagar. Procurem o Flávio aí no direct do Instagram. Inbox, Isso, no direct aí. Manda para ele a mensagem que ele vai te orientar como acessar o livro, como você vai acessar o livro. Tá bom? Valeu, gente. Valeu, Flávio. Abraço. Um abraço, Tchau. cara. Até a próxima. Um abraço.
Até a próxima.